20 culturas que crescem em pequenos jardins. Ter um jardim pequeno não significa que você não possa plantar alimentos frescos e saborosos. Mesmo em espaços reduzidos como varandas, quintais pequenos ou até vasos na cozinha, dá para cultivar várias plantas que dão frutas, verduras e temperos. O segredo é escolher as culturas certas, aquelas que não precisam de muito espaço, crescem rápido ou se adaptam bem a vasos e canteiros pequenos. Neste texto vamos mostrar 20 opções fáceis de plantar em jardins pequenos. São plantas que qualquer pessoa pode cuidar, mesmo sem experiência. Vamos explicar como cada uma delas se desenvolve, quanto tempo leva para colher e dicas simples para ter sucesso. Assim você pode começar hoje mesmo a ter sua própria horta em casa, mesmo que o espaço seja limitado. Alface. A alface é uma das hortaliças mais fáceis de cultivar em pequenos espaços. Ela cresce rápido, em cerca de 30 a 60 dias, e pode ser plantada em vasos, jardineiras ou canteiros rasos. Basta regar com frequência, pois ela gosta de solo úmido, mas não encharcado. Se você gosta de saladas, pode colher as folhas aos poucos, deixando o pé continuar crescendo. Variedades como alface crespa, lisa ou roxa são ótimas para começar. 2. Rúcula. A rúcula é outra verdura que cresce rápido e ocupa pouco espaço. Em apenas 30 dias, você já pode colher as folhas para saladas ou sanduíches. Ela gosta de sol, mas também se adapta à meia sombra. O sabor é levemente picante, e as folhas podem ser colhidas aos poucos, conforme a necessidade. Plante em vasos fundos ou canteiros e mantenha o solo sempre úmido. 3. Espinafre. O espinafre é rico em ferro e cresce bem em vasos ou canteiros pequenos. Ele prefere climas mais frescos, então é ideal para plantar no outono ou inverno. Em cerca de 40 a 60 dias, as folhas já estão prontas para colher. Regue regularmente, pois o solo seco deixa as folhas amargas. Você pode colher as folhas maiores e deixar as menores crescerem. 4. Couve. A couve é uma planta resistente que produz por muito tempo. Ela cresce bem em vasos fundos ou canteiros e pode ser colhida aos poucos, folha por folha. Em cerca de 60 dias, já dá para começar a colher. A couve gosta de sol pleno e solo rico em nutrientes. É uma ótima opção para sucos verdes, refogados ou saladas. 5. Cebolinha. A cebolinha é um tempero muito usado na cozinha e cresce fácil em vasos pequenos. Ela se desenvolve rápido em cerca de 60 dias, e pode ser colhida várias vezes. Basta cortar as folhas perto da base e elas voltam a crescer. A cebolinha gosta de sol, mas também cresce na meia sombra. Plante em vasos com solo bem drenado e regue regularmente. 6. Salsinha. A salsinha é outro tempero versátil que cresce bem em pequenos espaços. Ela leva um pouco mais de tempo para crescer, cerca de 70 a 90 dias, mas vale a pena. Pode ser plantada em vasos ou jardineiras e gosta de sol ou meia sombra. Regue com frequência, pois ela não gosta de solo seco. A salsinha é ótima para temperar pratos, sopas e molhos. 7. Manjericão. O manjericão é uma erva aromática que cresce rápido e ocupa pouco espaço. Em cerca de 30 a 60 dias, você já pode colher as folhas para usar em molhos, saladas ou pizzas. Ele gosta de sol pleno e solo bem drenado. Regue regularmente, mas evite encharcar. O manjericão também pode ser cultivado dentro de casa, perto de uma janela ensolarada. 8. Hortelã. A hortelã é uma planta fácil de cultivar e que cresce bem em vasos. Ela se espalha rápido, então é melhor plantá-la sozinha, para não sufocar outras plantas. Em cerca de 60 dias, você já pode colher as folhas para chás, sucos ou sobremesas. A hortelã gosta de sol ou meia sombra e solo úmido. Regue com frequência, pois ela não gosta de secar. 9. Tomate cereja. O tomate cereja é uma ótima opção para pequenos jardins, pois cresce em vasos ou canteiros e produz muitos frutos. Ele precisa de sol pleno e um suporte para crescer, como uma estaca ou grade. Em cerca de 60 a 80 dias, os tomates começam a amadurecer. Regue regularmente, mas evite molhar as folhas para não atrair doenças. Os tomates cereja são perfeitos para saladas, lanches ou molhos. 10. Pimentão. O pimentão pode ser cultivado em vasos fundos ou canteiros pequenos. Ele precisa de sol pleno e solo rico em nutrientes. Em cerca de 90 a 120 dias, os frutos começam a aparecer. Regue regularmente, pois o pimentão gosta de solo úmido. Você pode colher os pimentões verdes ou esperar eles amadurecerem e ficarem vermelhos, amarelos ou laranjas. 11. Pimenta. As pimentas são plantas compactas e ideais para pequenos jardins. Elas crescem bem em vasos e produzem muitos frutos. Em cerca de 90 dias, você já pode colher as pimentas. Elas gostam de sol pleno e solo bem drenado.
Regue regularmente, mas evite encharcar. Existem várias variedades como pimenta malagueta, dedo de moça ou jalapeno, que podem ser usadas em molhos, pratos ou conservas. 12. Rabanete. O rabanete é uma raiz que cresce muito rápido, em cerca de 25 a 30 dias. Ele é ideal para pequenos espaços, pois pode ser plantado em vasos rasos ou canteiros. Gosta de sol pleno e solo bem drenado. Regue regularmente, pois o solo seco deixa os rabanetes picantes. Você pode colher quando as raízes estiverem com cerca de 2 a 3 centímetros de diâmetro. 13. Cenoura. Variedades curtas. As cenouras comuns precisam de muito espaço para crescer, mas existem variedades curtas, como a cenoura baby ou a cenoura redonda, que são perfeitas para vasos fundos. Em cerca de 60 a 80 dias, você já pode colher. Elas gostam de sol pleno e solo solto, sem pedras. Regue regularmente, pois o solo seco deixa as cenouras duras e amargas. 14. Beterraba. A beterraba é uma raiz que cresce bem em vasos ou canteiros pequenos. Em cerca de 60 a 80 dias, você já pode colher. Ela gosta de sol pleno e solo rico em nutrientes. Regue regularmente, pois o solo seco deixa as beterrabas duras. Além da raiz, as folhas também podem ser consumidas em saladas ou refogados. 15. Morangos. Morangos são frutas deliciosas e fáceis de cultivar em pequenos espaços. Eles podem ser plantados em vasos, jardineiras ou até em sacos suspensos. Em cerca de 90 dias, você já pode colher os primeiros frutos. Os morangos gostam de sol pleno e solo bem drenado. Regue regularmente, mas evite molhar as folhas para não atrair doenças. 16. Pepino. Variedades compactas. Os pepinos comuns precisam de muito espaço, mas existem variedades compactas, como o pepino japonês ou o pepino para conserva, que crescem bem em vasos ou canteiros pequenos. Eles precisam de um suporte para crescer, como uma treliça ou grade. Em cerca de 50 a 70 dias, você já pode colher. Gostam de sol pleno e solo úmido. 17. Abobrinha. Variedades compactas. Assim como o pepino, a abobrinha comum precisa de muito espaço, mas existem variedades compactas, como a abobrinha de moita, que são ideais para pequenos jardins. Elas crescem em vasos fundos ou canteiros e produzem muitos frutos. Em cerca de 50 a 60 dias, você já pode colher. Gostam de sol pleno e solo rico em nutrientes. 18. Feijão vagem. O feijão vagem é uma planta que cresce rápido e ocupa pouco espaço. Ele pode ser plantado em vasos ou canteiros e precisa de um suporte para crescer, como uma estaca ou grade. Em cerca de 60 dias, você já pode colher as vagens. Gosta de sol pleno e solo bem drenado. Regue regularmente, pois o solo seco prejudica o desenvolvimento das vagens. 19. Ervilha. A ervilha é uma planta que cresce bem em pequenos espaços e prefere climas mais frescos. Ela pode ser plantada em vasos ou canteiros e precisa de um suporte para crescer, como uma treliça ou grade. Em cerca de 60 a 80 dias, você já pode colher as vagens. Gosta de sol pleno e solo úmido. As ervilhas podem ser consumidas frescas, em saladas ou cozidas. 20. Cebola. Variedades pequenas. As cebolas comuns precisam de muito espaço, mas existem variedades pequenas, como a cebola pera ou a cebola xalota, que crescem bem em vasos ou canteiros. Em cerca de 90 a 120 dias, você já pode colher. Elas gostam de sol pleno e solo bem drenado. Regue regularmente, mas evite encharcar. As cebolas pequenas são ótimas para temperar pratos ou fazer conservas. Dicas para ter sucesso no cultivo em pequenos espaços. 1. Escolha o local certo. A maioria das plantas precisa de pelo menos 4 a 6 horas de sol por dia. Se o seu espaço não recebe sol direto, escolha plantas que se adaptam à meia sombra, como alface, rúcula ou hortelã. 2. Use vasos adequados. Cada planta tem uma necessidade diferente de espaço. Por exemplo, tomates e pimentões precisam de vasos fundos, enquanto alface e rúcula podem crescer em vasos rasos. Certifique-se de que os vasos tenham furos no fundo para drenar a água. 3. Solo de qualidade. Use um solo rico em nutrientes e bem drenado. Você pode misturar terra comum com composto orgânico ou humus de minhoca para melhorar a qualidade do solo. 4. Regue com frequência. Plantas em vasos secam mais rápido do que no solo, então regue regularmente. Mas cuidado para não encharcar, pois o excesso de água pode apodrecer as raízes. 5. Adube regularmente. Plantas em vasos precisam de nutrientes extras, pois o solo se esgota mais rápido. Use adubos orgânicos como humus de minhoca ou farinha de osso a cada 15 ou 30 dias. 6. Colha aos poucos. Muitas plantas como alface, rúcula e couve
podem ser colhidas aos poucos, folha por folha. Isso faz com que a planta continue produzindo por mais tempo. 7. Fique de olho em pragas. Pulgões, lagartas e lesmas podem atacar suas plantas. Se notar algum problema, remova as pragas manualmente ou use soluções naturais, como sabão de cocô diluído em água. Resumo final: ter um jardim pequeno não é desculpa para não cultivar seus próprios alimentos. Com as 20 opções que apresentamos, você pode escolher as que mais gosta e começar hoje mesmo. Lembre-se de que o importante é começar com plantas fáceis como alface, rúcula, cebolinha e manjericão, e ir ganhando experiência aos poucos. Escolha um local com sol, use vasos adequados, regue e adube regularmente e logo você terá uma horta produtiva em casa. Mesmo que o espaço seja limitado, dá para colher alimentos frescos, saudáveis e cheios de sabor. Experimente, aprenda com os erros e aproveite o prazer de comer o que você mesmo plantou. Além das plantas que já mencionamos, outras opções ótimas para pequenos jardins são os temperos e ervas aromáticas, que ocupam pouco espaço e dão um toque especial às suas receitas. O alecrim, por exemplo, cresce bem em vasos e precisa de pouca água, sendo perfeito para quem está começando. Já a hortelã é uma planta que se espalha rápido, então é melhor cultivá-la sozinha em um vaso para não invadir o espaço das outras. Outra ideia prática são as plantas que crescem para cima, como o tomate-cereja e o pepino. Elas podem ser guiadas com estacas ou treliças, economizando espaço no chão. O tomate-cereja, inclusive, é uma das plantas mais gratificantes, pois dá frutos em pouco tempo e pode ser colhido aos poucos, conforme a necessidade. Se você gosta de cores e quer algo diferente, experimente cultivar flores comestíveis como capuchinha e calêndula. Elas deixam o jardim mais bonito e ainda podem ser usadas em saladas, dando um charme especial aos pratos. A capuchinha, por exemplo, tem um sabor levemente apimentado e suas folhas e flores são ricas em vitamina C. Para quem tem crianças em casa, plantar morangos pode ser uma atividade divertida. Eles crescem bem em vasos suspensos ou jardineiras, e as crianças adoram colher os frutos maduros. Além disso, os morangos são fáceis de cuidar e produzem por bastante tempo, desde que recebam sol e água na medida certa. Não se esqueça de que até mesmo algumas frutas pequenas, como o limão Tahiti ou a pitanga, podem ser cultivadas em vasos, desde que você escolha variedades anãs. Elas demoram um pouco mais para dar frutos, mas o resultado vale a pena, especialmente se você gosta de sucos e sobremesas naturais. O mais importante é não desanimar se alguma planta não vingar logo de primeira. Cada espaço e clima tem suas particularidades, e com o tempo você vai aprendendo o que funciona melhor no seu cantinho. Comece com poucas mudas, observe como elas se desenvolvem e vá ajustando os cuidados conforme necessário. Outra dica valiosa é trocar experiências com outras pessoas que também cultivam em pequenos espaços. Muitos grupos na internet ou vizinhos com hortas caseiras compartilham dicas úteis, como o melhor horário para regar ou como combater pragas sem usar produtos químicos. Essa troca de ideias pode te ajudar a evitar erros comuns e a descobrir novas plantas para experimentar. Por fim, lembre-se de que uma horta pequena não precisa ser perfeita. O objetivo é ter alimentos frescos, economizar dinheiro e, acima de tudo, se divertir no processo. Mesmo que você colha apenas algumas folhas de alface ou um punhado de tomates, o sabor e a satisfação de comer algo que você plantou são incomparáveis. Então, mãos à obra, escolha suas plantas, prepare a terra e comece hoje mesmo a sua horta. Agora que você já sabe como começar, vamos falar sobre algumas plantas que se adaptam muito bem a espaços pequenos. Mesmo com pouco espaço, dá para cultivar uma variedade surpreendente de alimentos. Aqui estão 20 opções fáceis e práticas para sua horta. 1. Alface, cresce rápido e ocupa pouco espaço. Você pode colher as folhas aos poucos, sem precisar arrancar a planta toda. Experimente variedades como alface crespa ou americana. 2. Rúcula, tem um sabor picante e cresce em poucas semanas. Ideal para vasos ou canteiros pequenos. Regue com frequência para que as folhas fiquem macias. 3. Espinafre, rico em ferro e fácil de cuidar. Gosta de clima ameno, então plante no outono ou inverno. As folhas podem ser colhidas aos poucos. 4. Cebolinha, uma das plantas mais resistentes. Depois de plantar, ela volta a crescer mesmo depois de cortada. Perfeita para temperar pratos. 5. Salsa, outra erva que não exige muito espaço. Use em saladas, sopas ou para decorar pratos. Plante em um vaso fundo para que as raízes tenham espaço. 6. Manjericão, ótimo para molhos e saladas. Gosta de sol e precisa de regas frequentes. Se você gosta de pesto, plante pelo menos 2 mudas.
7. Tomate cereja dá muitos frutos e pode ser cultivado em vasos ou jardineiras. Use um tutor, uma estaca ou arame para apoiar os galhos. 8. Pimenta. Existem variedades pequenas como a pimenta biquinho ou dedo de moça que se adaptam bem a vasos. Elas gostam de sol e calor. 9. Cenoura. Escolha variedades curtas como a cenoura nantes que não precisam de muita profundidade. Plante em solo fofo para que cresçam retas. 10. Rabanete cresce em menos de um mês. É perfeito para quem quer ver resultados rápidos. Plante em vasos rasos ou canteiros. 11. Beterraba. Além da raiz, as folhas também são comestíveis. Plante em solo bem adubado e colha quando a beterraba estiver do tamanho de uma bola de golfe. 12. Couve, uma planta resistente que pode ser colhida aos poucos. As folhas são ótimas para sucos verdes ou refogados. 13. Morangos, dá para plantar em vasos suspensos ou jardineiras. Eles se espalham, então deixe espaço entre as mudas. Colha os frutos quando estiverem vermelhos e maduros. 14. Hortelã. Cresce com facilidade, mas pode se espalhar demais. Por isso, plante em um vaso separado para controlar seu crescimento. 15. Coentro. Erva muito usada na culinária brasileira. Plante em solo bem drenado e colha as folhas antes que a planta floresça. 16. Acelga. Parecida com o espinafre, mas com talos coloridos. As folhas podem ser colhidas aos poucos e usadas em refogados. 17. Pepino. Escolha variedades compactas como o pepino japonês. Use um tutor para que os galhos cresçam para cima e economize espaço. 18. Feijão vagem dá para plantar em vasos fundos. As vagens crescem rápido e podem ser colhidas em poucas semanas. 19. Abobrinha. Existem variedades pequenas como a abobrinha italiana. Plante em um vaso grande e colha os frutos ainda pequenos para que não fiquem duros. 20. Ervilha. Plante em vasos ou canteiros e use uma treliça para que as plantas cresçam para cima. As vagens são deliciosas cruas ou cozidas. Essas plantas são ótimas para começar porque não exigem muito espaço, crescem rápido e são versáteis na cozinha. Você pode plantar algumas delas juntas como alface e rúcula, ou até misturar ervas como manjericão e salsa em um mesmo vaso. Lembre-se de observar suas plantas todos os dias. Se alguma folha estiver amarelada, pode ser falta de água ou nutrientes. Se aparecerem bichinhos como pulgões, você pode retirá-los com as mãos ou usar uma mistura de água com sabão neutro para espantá-los. Não tenha medo de errar. Cada planta tem suas particularidades, e com o tempo você vai aprender o que funciona melhor no seu espaço. O importante é começar e ir ajustando conforme for ganhando experiência. Boa sorte com sua horta! Agora que você já conhece algumas plantas fáceis de cultivar, vamos falar de outras opções que também se dão bem em pequenos espaços e podem deixar sua horta ainda mais variada e produtiva. O tomate cereja é uma ótima escolha. Ele cresce bem em vasos ou jardineiras, desde que tenha sol e um suporte para se apoiar, como uma estaca ou grade. Dá para colher os frutinhos doces direto do pé e usar em saladas, molhos ou até comer puro. Se você tiver um cantinho com pelo menos 4 horas de sol por dia, ele vai se desenvolver bem. Outra planta que não pode faltar é o pimentão. Ele precisa de um vaso um pouco maior, mas recompensa com frutos coloridos e saborosos. Você pode plantar variedades pequenas como o pimentão doce, que são perfeitas para espaços reduzidos. Eles gostam de sol e de solo bem drenado, então coloque pedrinhas no fundo do vaso para evitar que a água fique acumulada. Se você gosta de temperos, o coentro e a hortelã são excelentes. O coentro cresce rápido e é ótimo para dar sabor a pratos como feijoadas, saladas e sopas. Já a hortelã é mais invasiva, então o ideal é plantá-la sozinha em um vaso, senão ela pode tomar conta do espaço das outras plantas. As duas gostam de sol, mas a hortelã também se adapta bem à meia sombra. Para quem tem pouco espaço mas quer algo diferente, a cenoura baby é uma boa pedida. Ela não precisa de muita profundidade no solo, então dá para plantar em vasos rasos. Escolha sementes de variedades menores e mantenha a terra sempre úmida. Em algumas semanas, você terá cenourinhas doces e crocantes para comer cruas ou cozidas. O espinafre também é uma planta prática. Ele cresce rápido, não ocupa muito espaço e pode ser colhido folha por folha, sem precisar arrancar a planta inteira. É perfeito para saladas, refogados ou sucos verdes. Ele gosta de clima mais ameno, então evite plantar em épocas muito quentes. Se você quer algo que dure bastante tempo, o manjericão roxo é uma opção bonita e saborosa. Além de ser usado na cozinha, ele também enfeita a horta com suas folhas escuras.
Plante em um vaso com terra fértil e deixe em um lugar com sol. Quando as flores aparecerem, corte-as para que a planta continue produzindo folhas. Para quem gosta de experimentar, o rabanete é uma das hortaliças mais rápidas de crescer. Em menos de um mês, você já pode colher e comer cru, em saladas ou sanduíches. Ele não precisa de muito espaço e é ótimo para plantar entre outras culturas, como alface, pois cresce rápido e não compete por nutrientes. Outra planta que vale a pena ter é o pepino. Existem variedades pequenas como o pepino japonês, que podem ser cultivadas em vasos com suporte para crescerem para cima. Eles gostam de sol e água, mas cuidado para não encharcar a terra. Os pepinos são refrescantes e ótimos para saladas ou conservas. Se você tem um cantinho com sombra, o agrião pode ser uma boa escolha. Ele cresce bem em vasos com água ou em solo úmido, perto de uma janela ou varanda com pouca luz. É uma verdura saborosa e cheia de nutrientes, perfeita para saladas e sanduíches. Por fim, não se esqueça das flores comestíveis como a calêndula e a capuchinha. Elas deixam a horta mais bonita e ainda podem ser usadas para decorar pratos. A capuchinha, por exemplo, tem folhas e flores com um sabor levemente apimentado, ótimo para saladas. Lembre-se de que cada planta tem suas necessidades, mas com um pouco de atenção e cuidado, você pode ter uma horta cheia de vida e sabor, mesmo em um espaço pequeno. Comece com as que você mais gosta de comer e vá experimentando novas opções aos poucos. O importante é se divertir e aproveitar os resultados.